Olá. Oi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nhaé. Olá, aqui quem fala... Não. Como vocês podem ver, eu sou ótimo pra começar um vídeo. Talvez não tenha necessidade nenhuma de cumprimentar, né? Até porque eu tô cumprimentando uma câmera no final das contas, né? Enfim, essa é uma videoaula sobre etnocentrismo, muito baseada na visão do Everardo Rocha no livro O que é Etnocentrismo e o que ele aborda no primeiro capítulo, que chama Primeiros Passos. E eu acho que vale a pena comentar pelo menos um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens desse tipo de aula, né? Fazendo a videoaula gravada, né? Porque tem pontos positivos e pontos negativos, né? A gente tem como pontos positivos, de um lado, o fato de que a videoaula é mais concisa, é mais direto ao ponto, e o fato de que vocês podem ver na hora que quiserem, no momento que quiserem, de acordo com o tempo de vocês. Isso são vantagens muito boas, né? Mas de outro lado, a gente tem a desvantagem de que não há espaço para discussão, né? Porque como eu tô falando sozinho, eu não tenho diálogo com outras pessoas. Então falta uma interação que em disciplinas de teor tão humanístico, né, tão antropológico como essa disciplina, faz uma certa falta mesmo. E ainda tem a trabalheira que dá preparar um tipo de vídeo desse, editar o material. Claro, né, quando você é uma pessoa que se importa com esse tipo de trabalho, né, com editar e deixar bonitinho. Mas enfim, vamos logo pro assunto principal, que é o etnocentrismo. Eu já aviso que isso aqui não vai ser um vídeo detalhado, destrinchando nos mínimos detalhes o que ele aborda no primeiro capítulo. Isso fica a cargo da leitura que foi recomendada, que foi solicitada. Então se você não leu, eu recomendo que leia, porque essa videoaula vai passar de leve e vai trazer algumas provocações, né? Que são importantes quando a gente vai falar de etnocentrismo, porque é um tema muito provocante mesmo e ainda hoje atual. Então vamos lá, o que é etnocentrismo? O etnocentrismo é uma visão de mundo na qual a gente coloca o nosso próprio grupo social como o centro do mundo. E a partir disso a gente considera que a nossa visão de mundo, os nossos valores, os nossos costumes, a maneira como a gente se identifica e se coloca no mundo é a maneira correta de se ver o mundo e de se estar no mundo. E muitas vezes a gente não imagina essa visão de mundo como a mais correta, mas como a única e a mais desejável. E o sentimento etnocêntrico muitas vezes nasce da experiência do choque cultural, que é o contato com a cultura que tem uma visão de mundo tão diferente que causa na gente um estranhamento muito grande, e a gente fica naquela sensação de não entender por que aquele grupo se comporta, faz aquelas coisas, vê o mundo daquela maneira. O choque cultural é uma experiência inevitável, porque quando a gente tem o contato com o outro, com o diferente, a gente sente a estranheza. Mas o que a gente faz com essa estranheza a partir desse choque cultural é o que vai determinar se a gente vai ter uma postura etnocêntrica ou uma postura mais relativista. A gente não nasce preparado para encarar com naturalidade todas as diferenças, as maiores diferenças das outras pessoas. A gente não nasce armado assim. Mas a gente tem a capacidade intelectual de processar essas informações e torná-las amigáveis. De pensar de uma forma que a gente vê o outro no seu lugar. Porque o pensamento etnocêntrico caminha para o entendimento que o eu é superior ao outro, que as diferenças que são inerentes à existência do outro são um indicativo do seu primitivismo, da sua inferioridade, da sua insignificância, da sua ignorância, ou qualquer outro adjetivo que a gente costuma pensar para esse tipo de situação. E é muito perigoso um grupo se considerar superior ao outro, porque ele pode colocar algumas ações, alguns pensamentos como justificáveis, já que ele é um grupo superior àquele outro. Um bom exemplo disso é no período das grandes navegações, né, em que a gente tem europeus descobrindo novos lugares no mundo, só que esses novos lugares do mundo, eles tinham gente já morando lá. Mas aí os colonizadores, ao ver que essas pessoas tinham hábitos, costumes, visões e língua tão diferente da sua, entenderam essas pessoas como inferiores, como atrasadas no estágio de evolução em que os europeus estavam naquele momento. E esse processo desumanizou esses outros que estavam vivendo nas Américas. E, desumanizando, eu consigo justificar a exploração, porque esse outro não é nem ser humano, né? O negro não é ser humano, o índio não é ser humano, então eu posso usufruir do seu trabalho como se fossem animais. E eu uso a visão de mundo que me centraliza no mundo como a visão correta e a única desejável, a ponto de que a minha religiosidade corrobore, justifique e fomente a própria escravidão, por exemplo. Porque a justificativa do catolicismo para a escravidão é de que o negro não tinha alma. Em outras palavras, não é ser humano. E aí uma coisa perigosa do etnocentrismo é que o julgamento da cultura do outro passa pelo filtro da minha própria cultura. E aí ao invés de eu pensar as práticas, os costumes, a religiosidade, as tradições daquele grupo através do filtro daquele mesmo grupo, eu passo a pensar, classificar, julgar e entender as coisas a partir do filtro que compõe a minha cultura. E por ser o filtro da minha cultura, esse filtro é incapaz de entender
humanamente a cultura do outro. Uma outra coisa importante pra gente pensar é o que delimita a fronteira do outro, né? Porque nesse mundo atual tão globalizado, em que a gente tem contato constante com gente de todo lugar do mundo e que a gente tem conhecimento de várias outras culturas além da nossa, é óbvio que o nosso espaço de identificação fica múltiplo, né? A gente tem múltiplas identidades que são particularidades que vêm de diversos grupos dos quais a gente tem contato, que fazem parte da nossa cultura, num sentido mais amplo, e consequentemente a fronteira do outro também se torna múltipla. Então, ao mesmo tempo que eu me enxergo como brasileiro, como parte da sociedade brasileira e com vários valores dessa cultura brasileira inerentes a mim, eu me enxergo como diferente do carioca, do mineiro, do baiano, do cearense e etc. E nesse sentido a gente pode acabar rejeitando etnocentricamente a visão de mundo, as tradições e os costumes de outros grupos que fazem parte do nosso mesmo país, ao mesmo tempo que a gente compartilha elementos com esses outros grupos que a gente entende como parte do nosso. Eu tô deixando essa imagem aqui no plano de fundo na televisão, não é por acaso, é uma imagem provocativa. Ela ilustra uma situação ocorrida no Brasil, que foi da chegada dos portugueses, em que eles têm o choque cultural ao ter contato com os nossos indígenas e ver que esses indígenas tinham uma outra religiosidade diferente da dos europeus. E a imagem ilustra isso bem, quando coloca o índio venerando uma imagem, enquanto os europeus estão rindo dessa veneração do índio para essa imagem, enquanto tem a imagem de Jesus atrás deles, que eles fazem a mesma coisa com outros símbolos, né, pensando em outros valores. E no Brasil esse choque cultural resultou em etnocentrismo, porque pouco depois começaram as campanhas de catequização dos índios. Essa religiosidade dos índios é errada, não é boa como a nossa. É preciso que a gente leve o cristianismo para eles, para que eles tenham alma e consigam a salvação. Todos aqueles valores do cristianismo que eu imagino que o Brasil todo conheça, mesmo que não se entenda como cristão, né? E será que esse tipo de postura ainda não existe no Brasil? Pois é, né? Não é bem isso não. A gente vê que as religiões de matrizes africanas, as religiosidades indígenas, elas continuam sendo atacadas, continuam sendo entendidas como uma religiosidade incorreta, como uma visão de mundo que ainda não alcançou o que a minha visão de mundo alcançou. E aí uma ideia importante e interessante que o autor traz tem relação com a questão da figura indígena na história brasileira. Até porque essa é uma questão central para a antropologia, que é uma ciência que nasce já com a responsabilidade de reformar a visão ocidental antiquada, desigual, irresponsável e problemática que a gente tinha construído sobre a figura indígena e que ainda hoje persiste em vários aspectos, infelizmente. E ele vai trazer como exemplo, no período da colonização brasileira, que o português via o indígena como um homem preguiçoso, indolente, e também apresenta em outro momento do capítulo a problemática da nudez. E aí vamos lá, a gente tem nesse período de navegações a chegada dos portugueses no Brasil e o encontro deles com os índios. Nesse momento a gente tem um choque cultural extremo dos dois lados desse jogo. De um lado a gente tem os portugueses chocados com a nudez brasileira e ao mesmo tempo a gente tem com certeza o choque cultural que os índios tiveram ao ver os portugueses todos empiriquitados e vestidos cheios de coisa no corpo. E aí o que acontece com os portugueses é que esse choque cultural vira etnocentrismo no momento em que eles usam as características do índio para inferiorizá-los. Eles tomam do ponto de vista deles, da ideia dos europeus, o que é trabalho, o que é nudez, o que é vestimenta, e aplicam esse filtro de visão de mundo para observar a cultura do outro, que nesse momento são os índios brasileiros. E aí é claro que, sob a ótica dessa cultura europeia, a cultura indígena estaria errada. E assim, esse grupo de pessoas desumanizados e inferiorizados frente à minha cultura são agora passíveis de serem forçados a trabalhar, de serem meus servos, porque eles não são seres humanos nesse momento. E aí vão se queixar depois que o índio era preguiçoso. Mas a gente tem que entender que a ideia de trabalho, a ideia de preguiça, a ideia de nudez, para esses indígenas, era totalmente diferente do que era para os portugueses. E é bem provável que muitas dessas palavras nem existissem na língua dos indígenas. Porque imagina, né? Se no meu grupo social não se usa nada para cobrir o corpo, por que eu vou ter uma palavra que se refere a isso, né? Que é vestimenta, roupa? A mesma coisa para o trabalho, né? É claro que a ideia de trabalho para os índios não era a de servir uma outra pessoa numa fábrica, num sistema de produção de cana-de-açúcar, ou seja lá o que for, para alimentar um sistema produtivo do qual eu nem entendo e nem faço parte. Olha, a minha ideia de trabalho é sustentar a mim e ao meu pequeno grupo social com a caça, com a pesca, com o plantio e dedicar muito mais horas ao artesanato e outras coisas. E não é trabalhar para produzir, para gerar lucro, para enriquecer o meu patrão. Essas coisas não existiam na sociedade indígena.
E os portugueses, assim, tão chocados com essa diferença cultural, sempre retratavam os índios sob a sua ótica. A gente pode ver nas pinturas da época, nos relatos escritos, que o índio está ali representado com alguma coisa cobrindo suas vergonhas, cobrindo seus genitais e retratado como preguiçoso, que só gosta de rede, de se banhar e de não fazer nada produtivo. É como eu disse, eles imaginavam que esses índios eles estavam num processo evolutivo que é o que eles iam passar. Eles estavam então só no estágio primitivo, a caminho da civilização, a caminho de se tornarem seres humanos e a caminho de se tornarem tão bons quanto nós. E esse processo etnocêntrico que filtra a figura do outro, a cultura do outro, a partir dos meus filtros da minha cultura, é tão perigoso que não só desumaniza a figura do outro, como retira dele a própria voz. E aí o autor fala muito bem que se do outro é retirada a voz, a oportunidade de falar sobre si mesmo, os outros vão falar sobre eles. E aí o que aconteceu, e ainda acontece muito fortemente, é que no caso do indígena, ele sempre foi retratado, sempre foi mencionado, sempre foi descrito pelos europeus, pela sociedade branca, o brasileiro que se desenvolveu sob a cultura europeia. Claro que esse falar do outro pode ser bastante etnocêntrico, mas ao mesmo tempo ele pode ser mais aberto às diferenças, ele pode ser mais relativizado. Mas mesmo assim, a maneira mais forte de derrubar o etnocentrismo é dar o lugar de fala para aquelas pessoas que fazem parte das culturas subalternas, das culturas que sofrem o etnocentrismo. Por isso que quando a gente fala em dar o lugar de fala, isso é muito importante, porque as pessoas que fazem parte daquele grupo social e daquela cultura precisam ter o espaço de falar de si mesmos, porque ninguém melhor que eles para conhecer como eles se enxergam no mundo, a sua própria identidade, seus hábitos, costumes, tradições. Por isso que é tão bom ver um TikTok de um indígena, ver um canal no YouTube de um indígena, ver bandas de rock indígena. A gente já tá cansado de ver o europeu e o brasileiro civilizado contando histórias indígenas ou usando traços da história e da cultura indígena para enriquecer a sua história, o seu argumento, a sua obra de arte. Mas é muito mais difícil a gente ver o próprio indígena fazendo uso da sua cultura para se expressar. E principalmente para se expressar para os outros fora da sua cultura. E aí o autor vai dizer pra gente que a questão do índio é tão problemática na história do Brasil que ela foi interpretada e manipulada de 3 maneiras diferentes. Num primeiro momento de colonização, o índio era visto como primitivo, como desalmado, como desumano. Em contraposição ao europeu, que era civilizado, evoluído. Num segundo momento, que começa com o sistema de catequização dos indígenas, ele já era visto como uma criança que precisa de educação para salvar sua própria alma. E aí no terceiro momento, que é o do nacionalismo brasileiro, que começa ali para meados do século XIX, a gente está tentando encontrar nas características da cultura brasileira aquilo que faz do Brasil Brasil, aquilo que torna o Brasil diferente dos outros lugares do mundo. Nesse processo de definir o que faz do Brasil Brasil, muitas coisas foram eleitas por um seleto grupo de intelectuais brancos, de alta classe, etc, 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 mas foram características escolhidas. Dentre elas, a gente tem a famosa tríade da cultura brasileira, as 3 etnias. O Brasil é composto por brancos, negros e índios. Só que nesse processo de construção do nacional, me interessa o que é de bom nessas 3 etnias, o que vem de boas qualidades dessas 3 culturas. E aí as 2 maneiras de se perceber o índio na história do Brasil não dariam certo, porque ou ele era primitivo, ou ele era uma criança que não sabia o que fazer. Então vem a terceira interpretação da figura indígena, que é o do bravo, valente, corajoso, um herói da cultura nacional. Vocês veem que todas essas 3 percepções da figura indígena na história do Brasil partiram da interpretação e manipulação de um grupo que estava por fora desses indígenas e, além de estar por fora, tentavam perceber esses indígenas a partir da ótica da sua própria cultura, sem dar voz para eles. Uma outra tirinha interessante é a do Carlos Ruas, que eu vou colocar na tela. Ela tem uma pessoa à esquerda que vai dizer: esse é o meu certo e esse é o meu errado. Enquanto à direita, a outra pessoa vai dizer: seus conceitos são estranhos. Mas sei lá, quando a gente estava falando da preguiça do índio, da nudez do índio. Pois é, a ideia de nudez e a ideia de trabalho e a ideia de descanso para o índio são totalmente diferentes do europeu do século XVII.
E aí eu não posso usar essas diferenças para tentar me colocar como uma figura superior, porque a minha cultura é superior à cultura do outro. E aí o autor vai finalizar o capítulo para dizer pra gente o que é a contraposição do etnocentrismo, que é o relativismo. O relativismo cultural é eu observar a cultura do outro a partir da ótica que aquele outro tem sobre si mesmo. Então, ao invés de eu observar o outro sob a ótica da minha cultura, dos meus valores, da minha tradição, eu percebo que o outro, aquela outra cultura, tem a sua própria maneira de ser e estar no mundo, que foram construídas no decorrer da sua história, no desenrolar da sua cultura e que faz sentido para aquele grupo dentro daquele contexto. E que tentar observá-los, categorizá-los, descrevê-los sob a ótica da minha cultura vai tirar deles a própria voz e o direito deles serem quem eles são, resultando no etnocentrismo. Então eu peço para vocês que a partir de agora vocês reflitam e tomem cuidado para não desvalorizar a cultura do outro, de não se colocarem como superiores, de não colocar o próprio gosto acima de tudo, porque isso é ser etnocêntrico, é não entender que o outro tem a sua própria cultura, tem o direito a ser quem ele é do jeito que ele bem entender, e que os seus valores, hábitos, tradições, costumes, crenças fazem sentido para eles, naquele contexto que é o contexto deles. Não é o meu contexto, mas é o meu dever observá-los de maneira relativa, de dar a eles o local de fala e o palco para representar a sua própria cultura. E a gente adora fazer isso quando o assunto é música, né, gente? A gente adora fazer isso para falar de funk, a gente adora fazer isso para falar de música clássica e vários outros exemplos que existem, né? O paulista coloca muito os seus hábitos de trabalho como superiores ao resto do Brasil. A gente vê muitos sulistas que percebem a sua sociedade como uma sociedade superior e não é à toa que existem vários que defendem movimentos separatistas. A natureza desses movimentos, inclusive, geralmente é etnocêntrica. É porque esses grupos se acham superiores ao resto do Brasil. Então, gente, é muito importante que a gente tente construir e construa sempre uma visão relativista para melhorar o trato que a gente tem com os outros e consiga, no melhor dos cenários, construir uma melhor natureza das relações sociais no mundo todo e quem sabe esse tanto de guerra, esse tanto de violência, esse tanto de choque negativo cultural consiga desvanecer pelo menos um pouquinho, né? E a gente construa um mundo melhor. Essa é a importância de falar de etnocentrismo. Um abraço.